Esta semana nós estamos falando sobre o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Aquele que tem a maior facilidade de ensinar, de explicar e ser o Mestre dos Mestres. Aquele que sabe ensinar qualquer disciplina de maneira diferente, de maneira extraordinária, de maneira que só ele tem condições de dizer que ele domina todas as disciplinas: português, matemática, história, ciência, geografia, tudo. Nós já vimos português, que ele é o verbo, ele nos ensinou a orar ao nosso Papai do Céu de maneira que todas as pessoas possam ser contempladas. No plural, quando diz Pai Nosso, Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Nós vimos sobre a história, muitas histórias bonitas na Bíblia, né? E a história de Jesus realmente é algo que nós precisamos ler mais, aprender mais, tirar lições para as nossas vidas sobre a história de Jesus. E hoje vamos falar sobre geografia. A disciplina que eu ensinei durante 30 anos, mas eu não aprendi tanto como eu aprendo com Jesus. A Bíblia nos ensina sobre a geografia de maneira diferente. Primeiro, geografia. O que é que significa a palavra geografia? Geo significa terra. Grafia significa estudo. O estudo da terra. Jesus não somente conhece tudo sobre a terra, como a gente sabe que foi Deus que fez a terra e colocou tudo que nela há. Tudo o que nela há sem a intervenção e sem a mão do homem. As plantas, os rios, as florestas, os animais, até o homem foi Deus quem fez. Então a geografia fala sobre a terra. E tudo que existe na terra foi Deus que criou. E por falar em geografia, nós vamos falar sobre lugares. Pessoas que nasceram em determinado lugar, mas foram abençoados em outro lugar. Isso é geografia, é a localização de alguém e como esse alguém viveu, foi abençoado e abençoou outras pessoas. Abraão, quando Deus disse assim: Abraão, sai da terra da sua parentela, dos seus pais, que eu vou te mostrar um lugar. Ou seja, Abraão ia ser uma bênção no mundo inteiro. Que todas as famílias sejam benditas, abençoadas através de Abraão. Todas as famílias. E Abraão foi preciso sair da terra que ele nasceu, da terra que ele foi criado, mas foi para outro lugar que Deus mostrou. Daniel foi uma bênção em outro lugar. José foi vendido onde ele morava e foi para o Egito e lá se tornou governador. Muitos e muitos homens que saíram da sua terra foram para outra terra e foram abençoados. A geografia fala sobre lugares, as terras. E a gente sabe que o próprio Jesus nasceu em Belém, ali em Nazaré, mas ele foi entrar em Jerusalém nos seus últimos dias de vida. Ele entrou em Jerusalém e os seus últimos dias a gente sabe da história, né? Outro dia eu falei sobre os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Mas por onde ele passava, ele ensinava, ele amava, ele curava. Então, a geografia de Jesus, os lugares que Jesus passou, por onde ele passou, ele deixou um legado. E até hoje, nós sabemos que a história de Jesus é contada de maneira que a gente reconhece que ele realmente, em 3 anos, os 3 anos de ministério de Jesus, por onde ele passou durante esses 3 anos, mostrando o seu ministério, o seu amor, a cura, os ensinamentos, Jesus mostrou que a geografia dele
o lugar onde Ele está e aonde Ele estiver, Ele será o nosso Salvador. Até a próxima mensagem, vamos falar sobre outra disciplina. Já falamos sobre português, matemática, história e geografia. Próxima disciplina, eu espero que você escuta e absorva aquilo que você diz. Essa da matéria, realmente, eu aprendi mais um pouquinho sobre essa disciplina, que Jesus é perito. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.